agora então começar o nosso quadro Sala de Visitas, hoje recebendo ele, o vereador Isaac Demani, ele que é líder de governo, é do PL. Isso. E aí a gente gostaria já de começar, depois dessa vinhetinha aqui do Sala de Visitas, nós gostaríamos de perguntar para o senhor é de direita, esquerda ou o senhor é centro? Mas depois dessa vinhetinha. Sala de Visitas, no Papo Reto. Boa tarde mais uma vez, vereador, é um prazer estar recebendo o senhor aqui em nosso estúdio. Boa tarde, meu amigo Ricardo Reis, boa tarde, Lu, boa tarde aos nossos ouvintes aí da Rádio Sucesso mais uma vez, aqueles que nos assistem pelas redes sociais também. Bom, eu sempre digo e vou repetir, eu sou um vereador de direita, conservador, defendo a pauta da direita, sou, na verdade, o único vereador de direita posicionado na Câmara que tem coragem de defender a pauta da direita. Já respondi alguns processos, inquéritos na Polícia Federal por conta de posicionamento, do Ministério Público também, dessa covardia toda que estão fazendo aí com todos aqueles que questionaram alguns posicionamentos na eleição de 2012, todos eles sofrendo perseguições. Haja vista a covardia que aconteceu com aquelas pessoas que foram envolvidas naquela trama, naquela armação no 8 de janeiro e que estão sendo condenados apenas absurdos pelo STF de 14 anos, 17 anos de prisão. A Débora do Batom, exemplo dela, escreveu Perdeu o Mané numa estátua, foi condenada a 17 anos de prisão, enquanto o ministro Barroso falou Perdeu o Mané, foi muito mais aviltante da nossa população do que simplesmente escrever numa estátua. E não sofreu nenhuma reprimenda. Um vendedor de algodão doce, que é um golpista perigosíssimo, você sabe que o algodão doce é um artefato muito perigoso, foi condenado. Um vendedor de água está de tornozeleira eletrônica em casa condenado. Então, assim, uma covardia enorme está acontecendo no nosso país. Nós vivemos hoje uma ditadura da toga e nós temos presos políticos. Eu tenho coragem de manifestar e me posicionar com relação a isso. Eu tenho um posicionamento de direito e eu queria que outros tivessem também. Mas, infelizmente, hoje, na Câmara Municipal, vereador de direita posicionado, eu sou o único em Nova Friburgo. Caramba, e a pergunta que é o seguinte, muito se fala, apareceu na internet, por isso que é um dos motivos que eu convidei os senhores para estarem aqui, convidei o vereador Marcos Marins, que esteve aqui na quinta-feira, e hoje o senhor, devido ao compromisso que eu tinha. O que aconteceu nos bastidores? Que dá para entender pela internet que há um jogo, um conflito de interesses, talvez, nos bastidores da Câmara Municipal, sim ou não, e justifique sua resposta. De repente eu posso estar errado pelo que eu estou vendo pela internet. Vamos lá, o que acontece? Não tem isso desse jeito que foi exposto. Na verdade, o vereador está querendo assim, se promover, aparecer com cortes para poder jogar na internet e no Instagram. É uma estratégia que ele está utilizando. O vereador Marcos Marins é um jovem ainda, é uma pessoa muito inteligente, eu tenho consideração e respeito por ele, não tenho nenhum problema pessoal com o vereador Marcos Marins. Ele começa a jogar com as palavras, a dizer, vou usar as palavras do vereador Cristiano Guenin usou durante a sessão, começar a falar meias verdades para poder promover um discurso que é um discurso eleitoral, que ele tem uma projeção política pessoal dele para frente, um interesse pessoal dele para as próximas eleições. Nós estamos aí há mais de 9 meses de trabalho, 9 meses, vamos falar que nós estamos 9 meses na Câmara. Já aprovamos diversos requerimentos de informações do vereador Marcos Marins, do vereador Cláudio Damião, da vereadora Maiara Felício, do vereador Maicon Gonçalves, são os vereadores de oposição. Vários, mas são muitos. Vários projetos de leis da vereadora Maiara Felício, do vereador Cláudio Damião, do vereador Marcos Marins, do vereador Maicon Gonçalves, são vereadores de oposição. Então não tem um complô contra eles na Câmara. Isso não existe. Existe conversa? Claro que existe. Porque na Câmara Municipal, um requerimento de informação apenas foi negado, que foi um requerimento totalmente inoportuno, que foi apresentado lá, e eu expus naquele momento o porquê, fora esse, e era uma coisa totalmente irrelevante. Irrelevante. Basta assistir as sessões para trás aí que vocês vão ver. Algo irrelevante. Foi negado, foi o único que foi negado, e uma convocação apresentada pelo vereador Marcos Marins e Maicon Gonçalves, que era convocando o secretário de Mobilidade e Urbanismo, o Luiz Felipe Laginete. Mas por que foi negado? Aí eu vou explicar por que a população poder entender. A pergunta que eu ia fazer é justamente essa, que parece que esse foi o mote que eu vi na internet, por isso que o convite dos senhores aí. Por que foi negado? Porque
na data anterior teve uma audiência pública de prestação de contas da saúde. E o vereador foi muito deselegante. Teve um tratamento assim que eu vou dizer, vou repetir a palavra, horrível, um tratamento horrível com o diretor do hospital, doutor Danilo. Desrespeitoso ao extremo. Aí eu bati boca com ele nessa audiência pública, porque eu não vou admitir que um servidor público seja desrespeitado. Você pode questionar, você pode contradizer ele, você pode fazer sua crítica, isso não tem problema nenhum. Isso faz parte do jogo democrático. Agora, desrespeitar, não. A forma como agiu, isso está gravado, é só buscar lá na página lá da Câmara, no YouTube, e vocês vão ver, ele desrespeitou o secretário. E eu ali bati boca com ele. Na sessão seguinte, eu falei assim, eu não vou deixar ele trazer o secretário aqui para ficar moendo, desrespeitando o secretário, não, que ele tem que aprender, que ele tem que respeitar as pessoas. Aí, eu como líder de governo, encaminhei a votação para rejeição. O que é de anormal nisso? Nada. Nada. E você pensa que foi o prefeito que me pediu para fazer isso? Não, quem fez isso fui eu. Fui eu que fiz isso. Porque eu falei assim, eu não vou deixar eles desrespeitar o servidor público aqui. Ele faz um discurso que defende o servidor, quando o servidor senta lá, ele vai ficar moendo, desrespeitando a pessoa. Eu estou falando isso, não estou falando da pessoa criticar o trabalho, não, fazer questionamento, isso é normal, isso não tem problema algum. Estou falando de desrespeito mesmo, uma postura horrível. Por isso eu encaminhei aquela votação de rejeição e me comprometi com o vereador Maico Gonçalves, que era coautor desse requerimento de convocação do secretário, a marcar uma reunião na Secretaria de Mobilidade e Urbanismo com o secretário para ele poder expor todos os seus questionamentos, críticas, e assim foi feito. Ontem, nós estivemos às 14h30, fomos recebidos pelo secretário Luiz Felipe Nesta, e o vereador Maico Gonçalves colocou todas as suas posições e recebeu todos os esclarecimentos, ponderações. O secretário recebeu sugestões do vereador Maico Gonçalves relativo a um projeto de lei que será encaminhado. Foi uma reunião totalmente produtiva. Eu cumpri a minha palavra com aquilo. Não tem nada a ser escondido, não. A questão foi o jeito como ele tratou um funcionário, um servidor, na data anterior, que eu falei, isso não vai se repetir nessa casa, porque eu não vou deixar. Aí negou. Encaminhei ao voto. Eu posso fazer esse encaminhamento, eu sou líder de governo, faz parte da função que eu aceitei por parte do governo, fui convidado, e isso muito me honrou pelo prefeito Johnny Marques ser líder de governo dele na Câmara. Nós fomos eleitos pelo mesmo partido, o PL elegeu o nosso prefeito e elegeu 6 vereadores. Então eu fui eleito o líder de governo, teve o aval de todos os meus companheiros vereadores eleitos pelo PL também, e eu desempenho esse trabalho na casa. Eu faço essa articulação dos projetos que vão votar. Recentemente, isso o vereador Marco Marino falou aqui, devia ter falado, né? Que eu fiz uma emenda no projeto dele para poder salvar o projeto dele para ser votado e aprovado. Ele podia ter falado isso aqui ontem, por que ele não falou? Ele podia ter falado isso aqui, mas tenho certeza que ele não disse. Ele quer questionar, igual ele levantou na tribuna lá, querendo dizer, vereador está há 20 anos na Câmara, e estou há 20 anos na Câmara, sabe por quê? Não chega a ser isso tudo não, mas quem sabe eu vou chegar a 20 anos. Porque eu recebi a confiança da população. Porque eu fui eleito aí na verdade, nas últimas 5 eleições, eu sempre estive entre os mais votados da cidade. E isso não acontece por um acaso. Isso é fruto de um trabalho que é reconhecido pela população. Então, por isso que eu estou, vereador. Quando se eu questionar o tempo que eu estou na casa, eu tenho que pensar que eu fui colocado lá pelo povo, não caí lá de paraquedas, não. Pô, ele entrou agora, já tentou várias vezes, não conseguiu. Conseguiu agora, e eu torço para que ele faça um bom mandato. Pelo que eu estou vendo agora, não tem lugar muito bom, não. Porque ele está chateado, porque eu falei que ele mentiu. Não só eu falei isso, não. Infelizmente, ele tem faltado com a verdade em algumas situações. Ele foi para a tribuna falar, o município quebrou a ponte lá de Conselheiro. Não foi o município, foi o Estado. Nenhum comerciante foi avisado. Eu tive que subir na tribuna e desmentir ele. Eu fiz uma reunião com os comerciantes e o secretário de Mobilidade e Urbanismo, Luiz Felipe Nesta. Está no meu Instagram aí, que é só você puxar para trás aí que vai achar, não lembro a data de cabeça agora. Como que o município não se reuniu com os comerciantes se eu participei da reunião? Eu estava junto, entendeu? Eu tenho que subir e desmentir. Aí ele veio e falou assim, o município não está pagando ninguém, não vai pagar, porque diz... Isso não é verdade.
os contratos que foram rescindidos, eles estão sendo pagos sim.